Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com a advogada Noemi Timóteo, que é especialista em direito empresarial. Seja muito bem-vinda, Noemi. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história. E hoje eu quero começar a nossa conversa te fazendo relembrar, os seus primeiros passos para se tornar uma advogada. Sim. Quando eu comecei a fazer o curso de Direito, eu tinha saído do mercado de trabalho para cuidar do meu filho, né? Eu tinha me engravidado, ele era pequenininho. Então, eu resolvi começar a fazer Direito para tentar concurso público. E durante toda a faculdade, esse era o meu objetivo, tentar concurso público. Quando eu me formei, eu passei na Escola de Magistratura, no estado do Rio de Janeiro, e fui fazer o curso. E lá, por acaso, comecei a advogar para alguns amigos e comecei a gostar. E a advocacia entrou na minha veia e eu gostei muito. Hoje eu entendo a advocacia como um pilar, para levar a justiça para a sociedade. Porque a população não vai sozinha até o judiciário, precisa, desse intermédio do advogado. E a advocacia hoje, para mim, se tornou aí uma base para a construção de todos os meus sonhos. Então, eu hoje me sinto apaixonada com o que eu faço. E, além disso, eu tenho sempre um lado muito social dentro dessa advocacia, Não só a busca pela realização profissional, mas eu também tenho aí esse lado mais social que eu procuro direcionar e desenvolver também. E em 5 anos, a sua vida se transformou, né? Sim. Você deixou de ser uma dona de casa para ser uma advogada renomada na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Isso. E eu queria que você comentasse como que essa transformação ela aconteceu. Sim. Quando eu comecei a advogar, como eu falei, eu já estava na Escola de Magistratura com o sonho de me tornar uma juíza. Com essas necessidades dos meus amigos, começaram a me procurar, eu comecei a advogar para eles. Ali, naquele momento, também foi uma fonte de renda para mim. E eu comecei a desenvolver esse meu lado, de advogada. E com o tempo eu percebi que eu teria que fazer uma escolha, porque se eu continuasse nos dois, eu ia fazer pela metade os dois. Que aí eu comecei a advocacia, eu não me dedicava 100%, e também lá na Escola de Magistratura também não estava conseguindo me dedicar 100%. E eu tive que tomar uma decisão. Foi quando eu realmente decidi dar continuidade na advocacia, foi quando eu abri o meu escritório, que até então eu usava o escritório de colegas ou coworking, Então foi quando eu realmente abri o meu escritório. Mas logo em seguida veio a pandemia. Aí aquele desespero, Ninguém sabia o que fazer. Eu vi vários colegas que já estavam há muitos anos, veteranos na profissão, e que fecharam seus escritórios. E aí nós tivemos lá na nossa cidade uma situação em que mais de 1.100 professores foram demitidos pelo município, que eram contratados, então eles foram demitidos no meio da pandemia. E para piorar a situação, eles ainda não deram baixa no Ministério do Trabalho. Então, constava no Ministério do Trabalho que aqueles professores eles estavam trabalhando. Então, eles não conseguiam pedir o auxílio emergencial. E aí aquelas pessoas começaram a ter grandes necessidades. Alguns chegaram a me mandar assim fotos da geladeira vazia, passando assim necessidade de alimentos mesmo dentro de casa, com filhos. E esses professores me procuraram para a gente ajuizar uma ação para que eles pudessem pelo menos conseguir o auxílio emergencial, para que eles pudessem manter o mínimo, de dignidade, o mínimo ali para a sua sobrevivência. Foi quando eu entrei com essas ações e a gente começou a ganhar essas ações e os professores começaram a receber o auxílio emergencial. A partir desse momento, na pandemia, não sei se você se lembra, estava assim, aquele boom de lives, todo mundo fazendo live, então assim, tinham várias lives, e aí o pessoal começou a me procurar. Quem é a advogada que ajudou os professores? Quem que é a advogada que ajudou os professores? E aí, todo dia eu participava de 1, 2 lives, e isso, o meu nome foi crescendo, de uma maneira que eu nunca imaginei. E com isso, outras pessoas, com outras demandas, começaram a me procurar. E aí minha equipe foi crescendo cada vez mais, a gente conseguiu aí se destacar em toda a região dos Lagos, Hoje a minha pós-graduação é em Direito Empresarial, mas hoje eu consigo administrar uma equipe multidisciplinar em que a gente atende todas as áreas do direito. E aí essa história, esse fato, essa situação em que naquele momento eu estava ali exercendo essa advocacia social, como eu falei com você que eu nunca deixei de lado essa advocacia social, aí
foi o momento em que eu consegui e que, mesmo sem querer, desenvolver e crescer a minha advocacia. E qual que é o impacto do direito empresarial, assim? Por que você escolheu, né, esse segmento para poder se especializar? E como que você vê o reflexo dele dentro da sociedade? Hoje, eu, né, sou especialista em direito empresarial, direcionei meu direito empresarial para escolas e na área de cobranças. É uma área diferenciada, por quê? Normalmente, os escritórios de advocacia, quando eles atuam nessa área de cobrança, já é na fase de execução judicial. Isso é muito caro para a empresa. Uma empresa, normalmente, ela não tem gratuidade de justiça, então ela tem que pagar custas altíssimas, e além dos honorários, e muitas vezes acontece de nem ter sucesso. Então fica um processo judicial 2, 3 anos para conseguir achar algum bem do devedor, e no final das contas, né, não tem tanto sucesso assim. Então a gente desenvolveu uma advocacia voltada para a cobrança extrajudicial para escolas. E por que que isso acabou também impactando em tudo que a gente já tinha feito anteriormente, né, nessa situação com os professores? Porque essa situação específica foi uma demissão de professores que davam aula em escolas públicas. Mas nós tivemos também muitas demissões de professores de escolas particulares, porque as aulas foram suspensas. E as escolas também fecharam, né? Não podiam dar aula, não podiam receber os seus alunos, tiveram que se adaptar à nova realidade com aulas online. As crianças muito pequenininhas não conseguiram se adaptar e muitos pais, para fugir do pagamento de mensalidade, saíram, né, matricularam em escolas públicas, tanto pública quanto particular, nenhuma das duas estava tendo aula. Então, pelo menos na pública, não pagava mensalidade. E isso deu um déficit muito grande, muitas escolas fecharam. E a gente percebeu que quando a gente ajuda essas escolas a fazer o desenvolvimento do seu financeiro, a gente também ajudava ali aqueles professores a manterem, né, a terem os seus empregos mantidos. E então a gente desenvolveu essa área de cobrança escolar, de modo que a gente tem um resultado de mais de 90%, porque a gente busca uma cobrança 100% humanizada. Sem ser aquelas respostas automáticas, mensagens automáticas, que muitas vezes não consegue alcançar ali o devedor, de modo que ele venha contar a sua história. Claro, tem um ou outro, mas é exceção, que deve porque não se importa em dever. Mas a maioria das pessoas que devem, elas querem pagar, mas naquele momento não tem condições. Em escolas, os pais, eles querem manter os seus filhos na escola. Então ele é um cliente que não é para ter uma cobrança vexatória, uma ação judicial em que ele vai gastar com advogado e ele vai ficar chateado e sair da escola. Vamos supor, uma escola que tem ensino fundamental e médio e a criança está ali no 7º ano, a gente quer manter aquela criança até o 3º ano do ensino médio. Então, com essa cobrança humanizada, isso traz, né, grandes benefícios financeiros para a escola. E já é certo que, normalmente, em regra, as escolas elas têm uma inadimplência de cerca de 30%. Na pandemia, essa inadimplência chegou a 70%. Então, assim, mesmo em tempos normais, essa inadimplência é muito alta. E é o normal para uma escola, uma inadimplência de 30%. Mas imagina a gente retornar esses 30% para investir na estrutura da escola e até mesmo no reconhecimento dos professores. Então, isso acabou fazendo um pouco parte aí dessa nossa história com esses professores que nos ajudaram aí a alcançar esse sucesso. E o que te motiva hoje? Porque quando eu vejo você falar assim, né, eu consigo unir a educação, que foi a porta de entrada para você, quando você faz a menção que você queria fazer concurso público e você encontra o direito ali, era porque você se propôs a estudar. Isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você se encontra no direito, é porque foi uma vertente que se abriu. E aí eu vejo você falar sobre isso, né? Então, o que te motiva na sua profissão hoje? Eu acredito que nós, advogados, nós somos uma ferramenta de transformação social. Então é isso que me motiva. Ajudar a transformar a vida das pessoas. Parece muito simples, mas a partir do momento em que você consegue ali, através do judiciário, um auxílio emergencial para uma mãe solo, que não tem o que dar de comer para o seu filho, você ajudou a transformar a história daquela pessoa. Não só nessa área, a gente também atua, por exemplo, na área previdenciária, em que uma vez nós conseguimos um LOAS, na verdade o nome é BPC,
mas é popularmente conhecido como LOAS. LOAS é o nome da lei, que é um benefício assistencial para idosos com mais de 65 anos, que nunca contribuíram para o INSS, pessoas deficientes, né, portadores de deficiência, em que sejam de baixa renda. E aquele senhor, ele, na verdade, ele não ia no escritório. Quem normalmente ia era a esposa. Então, ele não me conhecia. Todo documento era a esposa que levava para a gente e levava para ele assinar. E assim, né, teve esse intermédio da esposa. Quando nós conseguimos o benefício para ele, ele foi no escritório para me conhecer. E com os olhos cheios de lágrimas, ele falou comigo que naquele mês era o mês do aniversário dele e que ele ia conseguir comer um bolo no dia do aniversário. Porque há anos ele não sabia o que era comemorar um aniversário com um bolo. Então, de alguma forma, a gente ajuda nessa transformação social. Aquilo que muitas vezes o poder executivo, né, o governo, ele não consegue resolver, não consegue alcançar, a gente também consegue. Tem uma outra situação que também ficou muito visada, né? Foi bem fatídica. Foi uma situação de uma grávida, ela já estava de 9 meses, e ela, de moto com o marido, infelizmente sofreu um acidente e perdeu o bebê. Faltava uma semana para o parto. E ela perdeu o bebê. E também corria o risco dela perder as 2 pernas, porque ela precisava de uma cirurgia ortopédica e que lá não tinha um especialista para fazer aquela cirurgia. E não conseguíamos também a transferência para ela de maneira administrativa. E conseguimos uma liminar, através de uma ação judicial, que em menos de 24 horas a gente conseguiu essa transferência. Uma transferência que já estava sendo tentada há quase uma semana, né? E aí ela conseguiu fazer a cirurgia. O bebê, infelizmente, ela perdeu ali no momento do acidente mesmo, mas ela, né, conseguiu ali manter ali os seus membros inferiores, graças a um processo judicial. Então, é mais do que só ganhar dinheiro, é mais do que só uma profissão. Vai muito além. A gente ajuda nessa mudança e nessa transformação social. Então, quando eu pensava em ser juíza para mudar o mundo, eu vi que a advocacia, quando ela é feita com amor, a gente consegue mudar com muito mais presença ali com aquela pessoa que está sofrendo, né? Porque para o juiz o processo é um número. Quem leva a história daquele cidadão, daquela pessoa, somos nós. Então, ela não é um número, ela é uma pessoa que tem uma história e a gente vai levar essa história lá para o judiciário. Então, assim, eu acho que é isso. Ser essa ferramenta de transformação social é o que me motiva. Bonito, já. Noemi, a gente falou muito sobre a relação do Rio de Janeiro, mas você tem uma relação também com outros estados. Sim, né? Você sim. nasceu no Pará. Isso. E teve uma relação também com Minas Gerais. Sim. Queria que você contasse um pouco da sua história. Sim. Meus pais são mineiros, né? Meu pai já faleceu e quando eu nasci, eles estavam morando no estado do Pará. Aí eles ficaram lá ainda até quando eu tinha 2 anos de idade. Em seguida, retornaram para Minas. E aí eu vivi em Minas até por volta de 20 e poucos anos, foi quando eu fui para o estado do Rio de Janeiro, lá para a cidade de Rio das Ostras, na região dos Lagos. Minha história é muito legal porque às vezes as pessoas me perguntam, né, assim, em quem que eu me inspiro, e eu tenho uma inspiração dentro de casa, que é a minha mãe. Nós somos 5 irmãos, a minha mãe criou 5 filhos praticamente sozinha. O meu pai, ele era doente, ele sofria de alcoolismo. E nos momentos de crise do alcoolismo, que eram muitos, né, a tendência é sempre aumentar e piorar, quem sempre cuidou, quem sempre correu atrás foi minha mãe. Então, minha mãe já foi de tudo um pouco. Minha mãe já foi sacoleira, minha mãe já foi camareira, recepcionista. Então, ela fazia de tudo um pouquinho para manter. E ela sempre se importou com os nossos estudos. Ela sempre nos incentivou a continuar estudando. Acho que foi isso que, mesmo depois de casada, mesmo depois, né, já sendo mãe, não me fez desistir. Tive situações em que eu tive que levar o meu filho para a faculdade e que o professor me impediu de fazer prova, não me deixou permanecer em sala de aula por estar com uma criança, mas eu nunca desisti, porque eu sempre olhei para minha mãe e pensava assim, não, é isso que ela quer. Então, acho que era isso que me motivava a continuar ali os estudos, independente de todas as dificuldades. Porque todos nós vamos ter algum tipo de dificuldade. O pobre, o rico, a mulher, o homem, nós mulheres temos dificuldades um pouco maiores, né? Diferenciadas, mas todos nós vamos ter. Em Minas, eu tive aí uma grande parte da minha vida, a minha infância, praticamente, né, minha infância toda, que eu fui com 2 anos de idade. Primeiro, nós moramos numa cidade chamada Mangue,
Ipiranga, é uma cidade bem pequenininha. Depois nós fomos para uma cidade chamada Montes Claros, que já é uma cidade um pouco maior, já tem faculdade. Inclusive foi bem na época que a minha irmã mais velha ia, né, entrar na faculdade. Foi quando minha mãe se mudou para lá, para ela, né, dar continuidade nos estudos. E quando eu me casei, fui para Belo Horizonte e em seguida, aí foi quando a gente foi para Rio das Ostras. Eu tenho uma história assim de muitas mudanças. Se eu sou mineira, se eu sou paraense, eu sou cidadã brasileira. Que aí acaba que todos os lugares foram muito importantes para a construção da minha história. Está sendo construída ainda, né? E Rio das Ostras hoje, na minha fase adulta, já é esse polo, essa base para esse desenvolvimento profissional. Então, me desenvolvi de outras formas, nas outras cidades, nos outros locais, e Rio das Ostras hoje é o meu celeiro profissional. E você pretende ficar lá, manter assim seu escritório? Não Sim. Tem um projeto de expansão para outros estados? Tem um projeto de expansão para outros estados. Só que hoje tudo é digital, tudo é eletrônico, então tudo é mais fácil. Até mesmo o espaço físico, o número de colaboradores hoje em dia é bem mais reduzido, porque a gente consegue resolver tudo pela tela do computador. Então, hoje eu tenho, por exemplo, clientes lá no Pará também, tenho isso aqui em São Paulo, tenho clientes no Rio Grande do Sul, Paraná, praticamente quase todos os estados. Mas a minha ideia é expandir ainda mais, conseguir alcançar, né, levar o meu escritório para todos os estados do Brasil. E Rio das Ostras vai ser sempre a minha Rio das Ostras, a minha base ali, né? Porque eu acho que a gente tem que voar, mas sabendo que a gente tem a nossa base, que nós temos o nosso ninho, que a gente tem para onde voltar. Então, Rio das Ostras sempre vai ser esse ninho que me dá essa segurança. Né? Vai ser ali o meu porto seguro sempre. Mas eu tenho, sim, essa ideia de aumentar, de expandir, né? Inclusive, através dessas cobranças escolares, a gente passou a atender incorporadoras imobiliárias que têm seus financiamentos próprios, né? Que fazem a venda de loteamentos, até casas, e que usam dos seus próprios financiamentos e não de banco. E aí a gente atua nessa parte de cobrança extrajudicial. Tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Inicialmente a gente só entrou com um pedido de auxílio emergencial. De repente a gente começou a atender escolas e através daquele trabalho que a gente desenvolveu específico para escolas, a gente acabou expandindo ali para essas incorporadoras. E hoje a gente também tem um trabalho muito bacana, com um resultado muito legal. A gente atende não só incorporadoras lá no estado do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, por exemplo, também a gente tem cliente aqui. Então, assim, hoje o digital facilitou, abriu as portas, quebrou, derrubou qualquer barreira, né? Então, fica tudo muito mais fácil. E você imaginava que ia chegar tão longe quando você entrou na faculdade? Não. Eu imaginei que eu fosse passar no concurso público, entrar no trabalho às 9, sair às 17 e tá tudo bem. Hoje, como empreendedora jurídica, né, a gente não tem hora, né? Empreendedor não tem hora. Eu sou muito diurna, então eu tenho uma rotina diurna muito acelerada. Depois das 8 da noite eu já começo a ficar mais molinha. Então, pela minha rotina natural, eu acordo às 4 da manhã. Então, assim, às 4 da manhã começa a minha rotina. Então, a primeira coisa que eu faço é um devocional, agradecendo a Deus por mais um dia, colocando aquele dia nas mãos de Deus, vou para a academia, tá? Em seguida eu já vou para o escritório, continuo estudando, porque eu acho que, principalmente o direito é uma ciência social. E o ser humano está em constante mudança, em constante transformação. E o direito tem que transformar junto com a sociedade. As jurisprudências estão sempre se movimentando, STJ, STF. Então, assim, continuo estudando, tenho meu horário de estudo todos os dias. E no escritório, quando eu vou atender todo mundo, é muito bacana, é muito gratificante. Então, eu realmente não imaginava. Imaginava que eu seria uma servidora pública com horário de entrar, com horário de sair e só. Mas, de repente, a vida me trouxe aí, em tão pouco tempo, né, toda essa mudança de planos que hoje eu acho que eu me sinto realizada. É aquilo que eu realmente queria e nem sabia. E assim como a sua mãe foi um exemplo para você, talvez indiretamente, né? Muitas mulheres, às vezes, não têm esse tipo de referência. E eu queria usar esse espaço também para que você pudesse dar um conselho para que outras mulheres que vão assistir, né, esse material possam se espelhar na sua história. O que você diria para elas? Com certeza é não desanimar. A gente sempre vai ter dificuldade. As dificuldades vão aumentando cada vez mais. É impressionante. Só que é sempre acreditar que a solução vai chegar.
né? Nós todos, seres humanos, nós somos solucionadores de problemas, porque os problemas vão sempre chegar. E não existe fracasso, existe desistência. Então, assim, eu não fracassei não indo para o concurso público, eu desisti de ir para o concurso público e resolvi seguir um outro caminho. A mesma coisa quando eu traço uma meta que por várias vezes vai dar errado, até dar certo, muitas e muitas vezes vai dar errado. E aí, se eu desistir, normalmente as pessoas chamam de fracasso, mas não é um fracasso, você desistiu. Enquanto você continuar insistindo, um dia vai chegar, um dia vai dar certo, né? Então, assim, é não desistir, ter fé, né? Cada um tem a sua crença, então tenha fé, que vai acreditar, ainda que não seja em um ser sagrado, um ser divino, que tenha fé em você. Tenha fé que vai acontecer. Não pode é desistir. Então, assim, como eu disse, não existe fracasso, existe desistência. E os problemas sempre vão existir. E aí a gente vai enfrentando e seguindo e abraçando as oportunidades que vão chegando. Não descarte oportunidades. Às vezes uma coisa que para você, isso aí não vai me render nada. Se você fizer com amor, vai. Era só um auxílio emergencial, né? E aí no final das contas, quantas coisas que trouxeram para mim através daquilo ali, porque eu fiz com amor, procurei colocar o melhor de mim ali. Noemi, eu queria que você falasse um pouco sobre a construção do seu escritório, né? Porque eu sei que você começou ali do zero. Sim. E ele leva o seu nome, então ele tem um diferencial, que é um diferencial só seu. Conta pra gente. A questão do nome tem aquela questão do código de ética da OAB, né? Que a gente não pode usar nome fantasia. E eu resolvi, ao invés de colocar só o sobrenome, como normalmente, eu resolvi colocar o meu nome e sobrenome, que eu acho que fala um pouco sobre mim, né? Quando eu comecei, como eu falei, eu comecei atendendo em coworking, às vezes algum colega me emprestava, na salinha de atendimento da OAB, né, que a OAB tem umas salinhas de atendimento que a gente pode usar. E quando eu resolvi ter um primeiro espaço físico, comecei na sala da casa de uma amiga. E quando eu resolvi sair daquela sala para realmente ter um espaço, né, que eu pudesse ali realmente deixar ali a minha cara, foi quando eu te falei que veio a pandemia. E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? E então, assim, fui eu voltar a atender à distância. Na época, em algumas situações, né, pessoas idosas que às vezes tinham dificuldade do atendimento online, aí eu atendia na minha casa, todo mundo de máscara, aquela coisa toda, todos os cuidados necessários, né? E aí eu atendia na sala da minha casa também. E aí foi quando, né, passou a pandemia. Hoje a gente tem uma boa estrutura, tem uma quantidade interessante de colaboradores. A gente tem aqueles colaboradores fixos, tem aqueles parceiros também, né, que fazem ali um freelancer, normalmente, que às vezes a pessoa não quer ser colaborador fixo, mas ele não quer perder a parceria. Então ele atua com petições, às vezes fazendo alguma audiência. É bem bacana. Eu hoje falo que apesar, né, no início eu ter iniciado ali sozinha, hoje, para eu ter a estrutura que eu tenho, eu agradeço a minha equipe. Né? Eu tenho pessoas que estão comigo há um tempo. A Amanda, ela hoje é a minha gerente, ela gerencia toda a equipe, ela gerencia todos os processos. Nós temos um diferencial. A gente entra em contato com o cliente pelo menos uma vez por semana. Por quê? Eu lembro que quando eu comecei, uma reclamação, acho que era a dor, né, do cliente, do advogado, o advogado me atendeu, depois nunca mais falou comigo, só falou no dia da audiência. Isso traz uma ansiedade muito grande para o cliente. Então a gente busca ter esse contato muito próximo com o cliente, a gente está sempre entrando em contato, passando as movimentações processuais. Então, assim, eu acho que isso traz esse diferencial. Né? A gente faz um relatório diário, nosso relatório não é semanal, não é mensal, é diário. Nós temos uma pessoa só para fazer o relatório de movimentação processual e uma pessoa só para passar essa movimentação para o cliente. Então o cliente ele tira a dúvida, buscamos traduzir, transmitir uma mensagem da forma mais coloquial possível, mais informal, para não trazer um juridiquês, né? Eu nem vou dizer rebuscado, porque hoje eu acho que já está até ultrapassado
a gente usar essa técnica exagerada nos processos e na relação com os nossos clientes. Então, através disso, a gente traz o cliente para mais perto, né, para que ele possa também se sentir acolhido. E isso faz com que ele traga outras ações, traga outros clientes. E normalmente é assim, um cliente vai trazendo outro, que vai trazendo outro e assim vai, né? Então esse é o nosso diferencial. E a gente conseguiu desenvolver isso através dessa equipe, porque sem eles eu não tenho, não consigo, não seria, não teria como. Por exemplo, eu estou aqui hoje com você, eu tenho uma equipe lá trabalhando, movimentando o processo, fazendo a petição, fazendo o recurso, analisando o prazo, respondendo o cliente que mandou o WhatsApp, respondendo os e-mails. Então, se não fosse isso, eu não conseguiria nem estar aqui. E eu vejo muito isso, inclusive, na advocacia recém-formada, porque as pessoas não encaram o escritório de advocacia como uma empresa. Porque, de fato, formalmente, né, burocraticamente, não seria. Porque a empresa ela tem que ser registrada na junta comercial. Nosso registro é na OAB. Mas é um empreendimento, é uma forma de empreender. Na faculdade, a gente não aprende sobre empreendedorismo. Então, quando a gente começa a advogar, a gente fica perdido. Eu já tive vários colaboradores que pediram para sair porque eles falavam assim, porque eu quero fazer coisa de advogado e aqui eu não faço coisa de advogado. Eu falo, o que é fazer coisa de advogado? Eu quero ir para audiência, eu quero só mexer no processo, mas aqui muitas vezes eu contrato a pessoa para ela passar a movimentação processual, que a pessoa que não é do direito, né, ela não vai conseguir fazer a leitura do processo e passar aquilo para o cliente. Então a gente contrata ali estagiários do direito para que ele possa fazer a leitura do processo, quando o cliente perguntar como que está meu processo, que essa é a pergunta terror de todo advogado, né? Como está o meu processo? Tem até vários memes. Então, quando vem e pergunta como está o meu processo, ele saber olhar, fazer a leitura da situação, do status do processo e passar para o cliente. E ali, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas isso não é coisa de advogado. Eu falo, isso é o mais importante, porque sem advogado, você não tem, sem cliente, você não tem audiência e não tem processo para cuidar. Então, o cliente é a coisa mais importante. E a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, a advocacia recém-formada hoje tem ainda, não são todos, claro que assim, as próprias redes sociais, né, têm ajudado muito nessa mudança de mentalidade, mas ainda tem aquelas pessoas que têm a mentalidade que o advogado vai ficar sentadinho na mesa e que os clientes vão surgir do nada e não é bem assim. Então, assim, a gente tem todo esse diferencial que eu busco sempre também trazer a advocacia extrajudicial, porque sabemos que o judiciário ele está sobrecarregado. Eu lembro que na época da faculdade, o meu TCC foi, né, voltado para essa sobrecarga, que eram os métodos alternativos, né, e integrativos de solução de conflito, que hoje a gente fala da mediação, da conciliação, né? Então, assim, a gente também implementou isso dentro do escritório. Às vezes, o cliente ele traz uma demanda, traz uma dor, e a gente busca, principalmente na área de família. Porque na área de família tem muitos conflitos. Quando vem uma separação, às vezes acontece de ter a violência doméstica. Aí, junto com o divórcio, vem guarda de filhos, pensão alimentícia e várias dores e conflitos. Então, nesse momento, antes da gente entrar com a ação judicial, a gente busca a outra parte. Deixa eu te falar, olha, a gente tem uma proposta de acordo. O divórcio, os dois estão de acordo, tá tudo certo. O divórcio vai sair rapidinho, que hoje, na verdade, nem precisam os dois estarem de acordo. Mas, olha, a gente tem uma proposta. Paga X de pensão, a guarda fica assim e tal, o que você acha? E aí a gente vai fazendo aquilo, muitas vezes a gente já entra só com um pedido de homologação do acordo para o juiz. Noemi, eu quero agradecer a sua participação aqui na Isto É Sua História. Eu que agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição, tá? E é muito importante, né, a gente ter essa oportunidade para contar um pouquinho da nossa história e quem sabe até mesmo inspirar outras pessoas a darem continuidade nos seus sonhos e buscarem aí essa realização. Com toda certeza. E eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima!